aqui em Êxodo 14. Eu vou estar lendo só 2 versículos, irmãos, para não tomar muito tempo. E passando, eu vou lendo alguns versículos, para não estar lendo tudo também, para não tomar muito tempo. Mas eu creio que eu mesmo de mim não tenho nada, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um essa noite. Confesso que até ontem era outra passagem que eu ia trazer, mas de ontem para hoje mudou. Então Deus sabe aonde Ele quer falar e com quem Ele quer falar. E não é a gente que fala, e não é a gente que escolhe. A gente só obedece o que Deus quer. A palavra do Senhor diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento do oriental. E toda aquela noite o mar tornou-se a seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Amém? A palavra do Senhor aqui, eu li 2 versículos, mas a gente sabe que essa passagem, irmãos, nos fala. Eu vou estar bebendo água aqui de vez em quando, porque eu estou com a boca muito seca esses dias, por causa de um problema de saúde, mas Deus está no controle. A palavra do Senhor nos fala aqui da passagem, né, que é bem conhecida, todo mundo já sabe. É quando o povo do Egito, né, o povo estava no Egito, o povo de Israel estava no Egito e eles saíram. Então eles saíram do Egito, foram tirados, né, através de Deus usou Moisés, e Moisés então foi e conseguiu, tirou, né, foi Deus que tirou, né, só usou Moisés para tirar aquele povo dali. Não foi fácil, aquele povo estava passando muita luta ali, a gente sabe o que ele estava passando ali. Um sofrimento muito grande ali no Egito, sendo escravo ali, né, do faraó. Mas Deus, Ele ouviu o clamor daquele povo, porque Deus nos ouve quando nós estamos passando por qualquer situação. Se nós clamar, Deus sempre está ouvindo. E Deus, Ele sempre está conosco também. E se Ele tirou nós também de algum lugar, você pode ter certeza que Ele vai estar sempre conosco também, junto. Porque Ele não tira nós de algum lugar e coloca nós na presença dEle e abandona nós sozinhos. Porque aqui a palavra do Senhor fala, no capítulo 13, a palavra do Senhor fala assim, e o versículo 21, a palavra do Senhor fala assim: e o Senhor ia diante deles, de dia uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e à noite uma coluna de fogo, para iluminar para que caminhasse dia e noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Assim é Deus conosco, irmãos. Deus, Ele acompanha seu povo. Ele nos acompanha dia após dia. Ele está sempre conosco, a mão estendida e guardando nós. E assim foi com esse povo. Esse povo saiu de lá e o Senhor estava ali com aquela coluna, né, sempre ali protegendo, guardando, para que eles não parassem de caminhar, que eles continuassem caminhando. Só que a palavra do Senhor fala mais para frente: e sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? O coração de Faraó mais uma vez se endureceu e mudou. Ele desistiu de deixar, mas Deus permitiu, irmãos. Porque muitas das vezes Deus tem que permitir algo nas nossas vidas para Ele mostrar que Ele é poderoso, que Ele é grande e que Ele faz. E aqui a gente vê que então esse povo estava caminhando, e no versículo 9 fala assim: e os egípcios perseguiram-os, todos os cavalos e os carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército. Alcançaram-os acampados junto ao mar. Eles seguiram e começaram a perseguir eles. Eles estavam perto do mar ali já, aquele povo, né?
animado, já para poder, pensando, agora nós saímos dali, e tudo animado, caminhando. Mas só que, de repente, quando eles olharam, eles avistaram que lá vinha Faraó, com o exército dele, que tudo atrás ali. E você pensa, de repente, você está numa situação difícil, como eles estavam ali, de repente tudo dá certo para sair dali. Mas só que de repente, olha, e assim é a nossa caminhada. Quando nós saímos talvez de uma situação difícil, achamos que está tudo bem, lá vem talvez alguma coisa para atrapalhar, para desanimar a nossa caminhada, para talvez tirar um pouquinho da nossa fé. Mas só que se Deus prometeu estar conosco, estar com eles ali, Deus não abandona, Ele está conosco. E a palavra do Senhor fala aqui, e chegando Faraó e os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto, porque nós fizeste isto que nos tens tirado do Egito. O povo já estava ali, já tinha, o pior já tinha talvez acontecido, era sair do Egito. Já tinha saído do Egito. E quando chegou ali, perderam de novo a fé, porque eles clamaram, e ao mesmo tempo eles reclamaram com Moisés. Lá no Egito não tinha morte, por que tirou nós de lá para morrer aqui no deserto? E às vezes tem alguém que faz isso, às vezes fala assim, porque quando eu estava lá fora, talvez isso aqui não era assim, era diferente. Agora está muito difícil essa caminhada com Jesus. E perde a fé na caminhada. Mas só que aqui a palavra do Senhor fala que no versículo 10, a palavra do Senhor fala, no versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temeis, estais inquieto, e vede o livramento que o Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis, para sempre o Senhor pelejará por vós. Aqui Moisés disse para eles: não precisa temer, porque Deus, Ele está no controle. Mais uma vez, Ele diz para eles: vocês vão ver o livramento que Deus vai dar. Não tema, vocês vão ver o livramento que Deus vai dar. E tem livramento todos os dias para nós, irmãos. Tem livramento para a igreja do Senhor. Ele nos livra sim, irmãos. Ele nos livra do laço do passarinheiro, Ele nos livra da armadilha do inimigo que Ele arma para nós. Ele livra o povo dEle. Porque nós somos um povo escolhido, chamado por Deus. E Ele caminha do lado de nós para nos guardar, para nos livrar. E aqui a palavra do Senhor diz que, a palavra do Senhor diz, embaixo aqui no versículo 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ele disse assim: fala para esse povo para marchar. Enquanto eu estava ali parado, murmurando, reclamando, às vezes é assim, desistido, perdendo a fé, o tempo estava passando, mas é tempo de marchar, é tempo de caminhar, não é tempo de parar e murmurar. Não é tempo de cruzar os braços e dizer assim: eu não vou mais não. Eu acho que Jesus está demorando demais. Já se passou tanto tempo e nada aconteceu na minha vida. Não é tempo disso, irmãos. É tempo de nós caminhar e marchar firme. Porque se nós quisermos ir para a terra prometida, tem que marchar em frente. E confiar no Deus que prometeu. No Deus que chamou. No Deus que escolheu. Porque Ele tem o poder nas mãos. O controle está nas mãos dEle. Claro que na nossa caminhada, Jesus nos chamou nós e disse: agora vocês vão me aceitar como o único Salvador, e também acabou os problemas. Vai ter dia que vai faltar coisa assim na nossa vida. Vai ter dia que não vai ser do jeito que nós queremos.
Vai ter dia que vai faltar o dinheiro. Vai ter dia... Só que uma coisa eu falo, irmãos. Pode faltar. Mas se você tiver fé, o pão na sua mesa nunca vai faltar. Porque na minha nunca faltou. Deus entra com providência. Já teve dia na minha casa que eu não sei o que eu ia fazer no outro dia. Mas quando chegou no outro dia, nós almoçamos talvez melhor do que antes. Porque Deus colocou o alimento na minha mesa. E eu creio nesse Deus. Porque esse Deus é Deus de maravilha. Ele não deixa o seu povo desamparado. Ele não deixa faltar o pão na sua mesa. E a palavra do Senhor diz no versículo 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E estende a sua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Deus disse a Moisés: levanta agora a vara e toca, porque agora eu vou fazer aquilo que jamais, talvez aquele povo tinha aquela fé que ia acontecer naquele momento. E Deus abriu, foi Deus que abriu o mar. O que me chama a atenção é que Deus abriu o mar no meio, irmãos. Foi uma parte para um lado, uma parte para o outro. E ficou como se fosse muros. Como se fosse parede, à direita e à esquerda. E o povo passou no meio, a seco, irmãos. Você está achando que tem porta fechada na sua frente, que Deus não vai abrir? Quem é esse Deus que você serve? Não tem porta que Ele não abre. Você está achando que Deus te chamou para deixar você parado num lugar do sofrimento? Ele te prometeu e prometeu a minha terra prometida. E eu creio, irmãos. Eu creio nessa terra prometida que nós queremos sim. Mas a caminhada nós temos que marchar, irmãos. Não para não, irmão. Não para não, não é tempo de parar. É caminhar, é marchar para frente. E os olhos ficados no céu. Porque é de lá que vem nosso socorro. É de lá que vem Ele para nos socorrer. E a palavra do Senhor diz no 17: e eis que endureceu o coração dos egípcios. Perdão, irmãos, versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado, e Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros, e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles, e também a coluna de nuvem se retirou diante deles, e se pôs atrás deles. Quando o povo estava passando, Deus continuou guardando eles. A coluna foi atrás deles para garantir a segurança deles, para que eles não fossem atacados ali. O Deus, Ele é tão poderoso, Ele tem a estratégia dEle trabalhar em nossas vidas. Talvez aquele povo entrou ali ainda, a fé estava pequena. Começaram a atravessar ali, passar naquele mar e pensando ainda. Vamos ver se nós conseguimos chegar do outro lado. Mas lá vem um exército grande e talvez nós vamos ser pegos aqui e vamos morrer. Mas o Deus que nós servimos jamais vai te deixar você morrer. Vai deixar você, Ele vai abrir a porta para você atravessar. Não é para você morrer. A palavra do Senhor disse... Aqui, e então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento do oriente, e aquela noite o mar tornou-se a seco, e as águas foram partidas pelo meio, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, e em seco, e as águas se foram como muro, à sua direita e à sua esquerda, como muro, irmãos. Quem faz isso, irmãos? Quem faz isso? Água.
Às vezes tem uma água correndo, você luta daqui, luta dali, para cercar aquela água, você não consegue. Quem transforma a água, faz uma água parar como um muro. Esse é o poder que nosso Deus tem. Esse é o poder que Ele tem. A palavra do Senhor disse aqui, e os egípcios seguiram e entraram atrás deles, e todos os cavalos, e o faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios. E alvoroçou-se o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fez-los andar dificultosamente. E então disseram os egípcios: fujam da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Quando o inimigo vê o tamanho do Deus que nós temos, ele tem que bater em retirada, ele tem que sair. Porque quando eles viram o tamanho do Deus que estava com aquele povo, eles tentaram fugir, irmãos. Eles disseram uns para os outros: pode fugir, porque o Deus está com aquele povo, Deus peleja por aquele povo. E eles viram que ali não ia ter jeito mais deles continuar seguindo aquele povo. E a palavra do Senhor disse, e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem-se sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. A ordem do Senhor foi que as águas voltassem ao lugar, quando aquele egípcio e aquele exército que queria pegar aquele povo, estava tudo pelo meio do mar, irmãos. Por isso que eu digo, quantas vezes a gente fica temendo, fica com medo de algo acontecer com nós, e às vezes duvida um pouquinho daquilo que Deus é capaz. Mas quando Deus não quer deixar chegar até nós, até a sua igreja, Ele tem o poder e a mão dele está estendida, e Ele guarda mesmo, irmãos. E a palavra do Senhor disse aqui: mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como o muro, e a sua mão direita e a sua mão direita e a sua esquerda. E assim o Senhor salvou a Israel naquele dia dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande a mão que o Senhor mostrava aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Quando o povo viu o tamanho daquele milagre que Deus tinha feito, o tamanho daquele livramento que Deus tinha dado, aí eles creram mais, irmãos. Eles confiaram mais no Deus. Eles confiaram mais ali em Moisés, quando eles olharam e viram que estavam todos mortos. Estavam todos afundou, porque as águas voltou tudo para o lugar. Deus só abriu aquele mar para o povo dele passar. Não tinha mais como aquele exército de Faraó atravessar atrás e conseguir. Assim é com nós. Se nós tiver fé, irmãos, se nós confiar em Deus, a nossa fé for grande, Deus, Ele prometeu para nós que nós ia conseguir nessa caminhada. Nós ia conseguir sim, conseguir a terra prometida. Nós ia conseguir a salvação, mas nós temos que crer mais e confiar mais. Porque o poder está na mão de Deus. E a mão aqui fala, no capítulo 15. O tempo passa muito rápido, irmãos. Glória a Deus. No capítulo 15 fala do cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente
se exaltou, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação, e ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o nome dele. Aqui eles cantaram a vitória, irmãos. Moisés cantou a vitória, porque ele falou assim, ele é varão de guerra. E ele é mesmo, Deus é varão de guerra, ele guerreia por nós. Não tem guerra que nós precisamos pensar que nós vamos enfrentar sozinho, porque ele vai enfrentar por nós, ele está conosco. A nossa caminhada não é fácil, como eu falei, às vezes é difícil, tem momento difícil, mas Deus não disse para nós que tudo ia acabar. Vai acabar um dia sim, se nós conseguir atravessar, conseguir nessa caminhada, chegar até no fim. Quando Jesus voltar, Ele tem o céu para abrir para nós entrar, irmãos. Ele tem a salvação para nós. Assim como Deus abriu o mar vermelho para aquele povo, Deus vai abrir o céu para nós entrar. E vai nos dar a coroa, vai nos dar a salvação. É só nós aguentar, irmãos. Não se preocupe se Jesus está demorando, porque o dia e a hora ninguém sabe. É só ficar na posição dEle, ouvindo a palavra dEle, obedecendo a palavra dEle, a ordem que Ele dá. Porque Ele dá ordem para nós, mas nós temos que fazer. Não é só querer, talvez, aquilo que nós queremos. Muitas vezes a gente pensa, eu não sou capaz. Mas se é Ele que faz, se é Ele que fala, se é Ele que usa, não precisa temer. Porque no controle está Ele. A casa é dEle, a obra é dEle, nós somos dEle, tudo é dEle. O céu é dEle, a terra é dEle, o comando é dEle. Nós não temos nada, tudo é dEle, tudo é para Ele. Porque o grande aqui é Ele. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Aqui nós vimos que Moisés, ele cantou a vitória. Ele cantou a vitória dele, ele celebrou a vitória com cântico. Aqui em Juízes, Débora também celebrou a vitória com cântico. A gente vê várias passagens na Bíblia, e em 1 Samuel 2, a Ana também celebrou a vitória com a bênção que Deus deu a ela, o filho. A gente vê em Lucas 1, 46, Maria celebrou a vitória com cântico, porque foi escolhida para ser mãe do Salvador. Quantas vitórias que tem, se nós for olhar, e quantas vitórias que Deus também nos deu já. Quantas e quantas vitórias, irmãos, não tem como contar. Quantos livramentos, quantas bênçãos. Quantos da família que talvez estava perdido, hoje estão na casa do Senhor. Nós não podemos desistir. E que nós não viemos esquecer de onde nós fomos tirados, irmãos. Porque por um momento aquele povo começou a lembrar de onde estava com saudade de voltar. Imagina voltar para o Egito. Depois que estava na presença de um Deus tão poderoso. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que bota a mão no arado e volta atrás, ele não é digno do reino do céu. Nós não podemos jamais desistir. E a palavra do Senhor diz aqui que toda vitória que nós alcançamos, toda vitória nos traz alegria. Nós temos que cantar e ser alegre, louvar a Deus, abrir a nossa boca mesmo, adorar. Sabe que lá em casa eu estava tão feliz ontem, hoje, eu comecei a cantar um louvor. A Laura, minha neta, falou assim, vovó, que louvor é esse? Eu falei, minha filha, eu não sei, eu só sei que eu estou adorando a Deus. Aleluia. Eu olhei para o céu e falei, Senhor é tão maravilhoso que eu não sei, eu nunca ouvi, mas eu sei que o Senhor é grande. O Senhor é grande. Quando eu lembro, irmãos, aonde eu estava, eu não tenho como não dizer que Ele é grande, porque Ele é grande. No Salmo 98, a palavra do Senhor diz, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilha. E a sua destra e o seu braço santo
lhe alcança a vitória, irmãos. Ele faz sempre maravilha. Nós podemos sempre cantar para Ele um cântico de alegria, de gratidão, louvor para Ele, adorar Ele mesmo, irmãos. Às vezes eu falo assim, tem gente que fala assim, mas você sozinha aqui, depois que a sua neta, Ana Laura, vai estudar. Mas, gente, como é bom às vezes. Você está sozinha, você olha para o céu. Aquilo dá uma coisa tão boa, quando eu sei que Deus está lá em cima. Eu confesso a vocês que eu tenho vontade de sair voando. Eu tenho vontade de sair voando, eu choro mesmo. Mas eu choro de alegria. E pode se alegrar, irmão. Pode se alegrar. Porque essa palavra, Deus colocou no meu coração, é para todos essa noite. Caminha, marcha, confia nele. Porque aquilo que Ele colocar na sua mão, Ele vai cumprir. E o mar vai se abrir. E se o mar não abrir, se a porta não abrir, mas o dia que Ele vir, a porta do céu vai abrir. E nós vamos subir. Em nome de Jesus, a oportunidade é dada para a irmã Sara estar louvando. Eu peço aos irmãos que me perdoem por algum erro, talvez, que meu óculos também não está ajudando mais muito, mas já fiz o exame e vou fazer outro, Deus proverá. E peço perdão por alguma coisa e sou grata, em nome de Jesus, por essa oportunidade. Amém, irmãos? Glória a Deus.